Olá, meus amigos! Graças a Deus, que Deus te abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pastor Jefferson Mendes, mais uma vez aqui no seu programa, o programa A Hora da Graça, programa especial hoje de Natal. Que Deus abençoe sua vida e um grande Feliz Natal para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Mais uma vez, Pastor Jefferson aqui, e eu quero falar para você que estamos mais uma vez na TV Nova Conexão, canal 15.1 digital, a TV que faz a diferença, a RIT aqui na região sudoeste do Paraná. E também agora estamos no noroeste, no canal 46.1. Você também nos acompanha aqui pela TV Nova Conexão. E assim bem como nas redes sociais, você pode nos acompanhar também. Nos acompanhe pelo Facebook simultaneamente, também pelo YouTube. Facebook IIGD Pato Branco, YouTube PR Jefferson Mendes. Nessas plataformas você pode nos acompanhar sempre aqui, nossos conteúdos ao vivo, as mensagens diárias e também os nossos cultos presenciais da igreja também são transmitidos para você através destas redes sociais, no nome de Jesus. Chegou o grande dia, o dia que celebramos a vida de Cristo, o dia que o Senhor, ele nasceu nesta vida para nos trazer a salvação. A esperança raiou no céu, a estrela de Davi. Nós estamos aqui mais uma vez na oportunidade da qual o Senhor nos tem dado para exaltar o nome santo e poderoso de Jesus. Hoje, às 19h30, nós vamos ter aquele momento especial de oração. Nós fizemos essa oração durante todo o ano, já são anos que nós todos os dias, às 19h30, nós clamamos a Deus. E hoje nós clamaremos a Deus também em seu favor, em intercessão, mas principalmente faremos um momento de uma busca. Vamos buscar o Espírito Santo, vamos clamar aos céus, vamos orar ao Senhor. Eu acredito que, assim como aprendemos do Senhor, que nós devemos dar amor, temos que dar tempo a Deus, temos que gastar nossa vida com Jesus. Eu quero exaltar o Senhor, eu quero que você venha fazer isso com a gente. Se você não pode vir à igreja, às 19h30, hoje nós vamos orar e eu quero que você de casa nos acompanhe. Vai ser especial, vai ser uma bênção para todos nós, em nome de Jesus. Não se esqueça também que sempre nós estamos aqui também em muitas programações diárias. Às 6h o programa Para na Graça com o pastor Fernando, nosso líder. Às 7h comigo, ao meio-dia, tarde da bênção, às 15h e às 18h comigo novamente. E também nós temos o culto online que entra para você às 23h e às 3h. E hoje você vai acompanhar também às 23h a nossa celebração de Natal que nós tivemos ontem na nossa igreja, que foi especial. Tivemos essa celebração no dia 24, na véspera, e hoje você pode acompanhar na íntegra aquilo que aconteceu, como foi a celebração, a mensagem que Deus trouxe ao nosso coração, tá certo? Meus amigos, vamos agora acompanhar o momento especial das missões, do que Deus tem feito no Brasil e no mundo aí, feito coisas maravilhosas e muitas almas se convertendo ao nome de Jesus. Vamos lá, eu já volto aqui para a glória de Deus. A Costa do Marfim é um país vibrante, onde a música e a dança são partes essenciais da cultura. Mas, além dessas riquezas, algo ainda mais precioso está acontecendo nessa nação: a pregação do Evangelho. Através das redes sociais, estamos levando a palavra de Deus e alcançando inúmeras vidas que buscam esperança e transformação. Graça e paz, Dr. Soares. Me chamo Emiliene. Eu estava passando por muitas dificuldades como cabeleireira, quase desistindo, pois não tinha clientes e enfrentava problemas financeiros. Foi então que vi um versículo na sua página do Facebook. Deixei um comentário e vocês me escreveram e oraram por mim. Depois dessa oração, tudo mudou. De repente, portas se abriram, minha clientela aumentou e hoje tenho meu próprio salão. Deus restaurou a minha vida profissional e sou muito grata. Que Ele continue abençoando o seu ministério. Somos imensamente gratos por tudo que Deus tem feito e pela vida dos patrocinadores, que com amor cooperam com essa obra. Eu patrocino há quase 4 anos. Patrocinei para a minha saúde e para a vida financeira das minhas filhas. Deus nunca mais deixou me faltar nada. E para minhas filhas também, uma delas tinha 3 anos num apartamento para vender
e não conseguia, né? E aí um certo dia ela tirou a placa de venda. Aí eu digo, mas vocês vão querer vender? Eu fiz o patrocínio para vocês conseguirem a benção. Aí ela me disse, mãe, se aparecer alguém, eu vou vender. Aí vendeu, comprou a casa. 18 de janeiro do ano passado, ela se mudou para casa, é um lugar muito bom. Fico muito feliz de poder patrocinar. Hoje eu sou muito feliz por ajudar na obra, ser uma patrocinadora. Até o fim da minha vida, ser patrocinadora. Nada pode parar o agir de Deus. Ele é tremendo e perfeito em tudo o que faz. É isso aí, meus amigos, testemunhos que nos alegram, ficamos felizes por saber que a obra está alcançando este tamanho número de pessoas e ainda há muita coisa a se fazer. E para que possamos continuar esta obra, nós precisamos da sua ajuda. Nós clamamos a Deus em orações para que Deus prospere a sua vida, para que você honre a obra de Deus ofertando. Tenho falado todo este mês de dezembro que você faça uma oferta. Hoje, por exemplo, você pode fazer uma oferta como um presente para Jesus. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. E quando você oferta, você está dando condições para que nós continuemos aqui pregando a palavra de Deus e alcançando almas para o Senhor. Então, faça uma oferta hoje. Se o aniversariante é Jesus, faça uma oferta que agradará ao Senhor. Faça uma oferta para abençoar a obra de Deus. Na tela passa para você agora as contas da igreja, Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú e também Banco do Brasil. E a chave Pix do acoins@iigd.com.br. E também temos o QR Code, que também faz você acessar o Pix de um modo mais fácil. Você vai na área do banco que você utiliza, a área Pix, clica em QR Code e abrirá a câmera do celular. Aponta em direção à tela da televisão e assim então você será direcionado automaticamente à conta da igreja e ali você coloca o valor do presente que você fará em favor da obra de Deus neste dia especial de Natal, tá certo? Não se esqueça sempre que você pode enviar para nós, e melhor dizendo, deve enviar para nós o comprovante via WhatsApp 46 3025 53 52. 46 3025 53 52. Envie este comprovante para nós. É de suma importância você ofertar e enviar a foto do comprovante para nós. Assim, então, eu posso identificar a contabilidade da igreja que nós temos essa condição aqui nessa região para poder continuar pregando a palavra pela televisão, levando a palavra de Deus sempre aqui para você, quase que o dia todo com uma programação especial, tá certo? Agora eu quero falar com vocês de uma palavra. A palavra principal da programação já vai vir, mas hoje especialmente eu quero falar do dia do nascimento de Jesus e o dia tão glorioso que foi esse. Havia se anunciado Isaías, havia todas as profecias que aguardavam a vida do Messias. Ele viria para trazer salvação e quando ele veio, as pessoas que receberam Jesus não creram nele, mas aqueles que creram receberam ele. E assim foi que nos dias que Jesus nasceu, a Bíblia fala que por conta de que Herodes, ele ficou furioso pensando que perderia o cargo de rei, porque todos diziam que o rei dos judeus havia nascido. E assim então o Herodes deu um decreto, assim como nos dias de Moisés, dizendo que todo menino que nascesse na terra deveria ser morto. E assim então, para livrar a vida de Jesus, o menino Jesus, José e Maria são instruídos a fugirem e a saírem daquele local. E quando fugiram, então nasceu Jesus na manjedoura, num lugar simples. E assim então, os conhecidos como os 3 reis magos, que nós conhecemos como os pastores de Belém, são instruídos a levarem, a exaltarem ao rei Jesus. E uma estrela está conduzindo eles, uma estrela no céu, brilha de forma especial. E ele faz, então, esses homens vão seguindo essa estrela até que chegam exatamente onde Jesus estava, juntamente com Maria e com José. Eu vou ler para vocês, o livro de Mateus, o capítulo é o capítulo de número 2, e nós vamos ler a partir do versículo 10. O que comentei até agora está escrito do versículo 1 até o 10. Eu vou ler somente o versículo 10 com vocês, que diz assim: E vendo eles a estrela,
alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram da sua terra por outro caminho. O Herodes tinha chamado os pastores de Belém e dito a eles: olha, estão todos dizendo que Jesus está aí. Jesus está em algum lugar, este rei Jesus. E eu quero que vocês, quando encontrarem ele, me avisem. Me avisem que eu também quero celebrar a vida de Jesus. Eu quero celebrar a vida deste rei que acabou de nascer. E eu quero fazer menções honrosas sobre Jesus. Que baita mentiroso. Ele queria realmente acabar com a esperança de Israel. Ele queria tirar a vida de Jesus. Ele fez um decreto que todas as crianças deveriam ser mortas. Todos os homens nascidos naquele período deviam morrer, para que Jesus, então, não tivesse a oportunidade de manter-se vivo. De quem que você acha que foi essa ideia? Você acha que foi só do ego, do orgulho de Herodes, de não querer perder a sua posição, o seu status, a sua honra? Não. Ele estava sendo usado pelo demônio. O diabo sempre vai tentar a todo custo impedir você de conhecer Jesus. Porque o Senhor Jesus, por mais que ele tenha vindo como homem nessa terra, deixando toda a sua glória, destituindo-se da glória de Deus, vindo como homem de carne e osso, dependente de coisas naturais do homem, assim como nós, ele deixou toda a sua glória com a intenção de vir trazer a salvação ao mundo. E todo aquele que crê no Senhor, como está escrito em João 3,16, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus garante-nos que Jesus veio trazer salvação. E o diabo incita pessoas com a intenção de que elas não possam conhecer Jesus, que lugares não tenham a honra, não deem honra a Jesus. Existem lugares que as pessoas até discriminam os cristãos, que querem matar cristãos, que dizem que Jesus foi um mentiroso, um enganador. Isso dado a essa investida maligna. Desde o dia do nascimento de Jesus até o dia da sua morte e ressurreição, nós vemos sempre a serpente tentando impedir que as pessoas conheçam Jesus. Enquanto Jesus, menino, ainda criança, dependendo da mãe e do pai, ele estava totalmente dependente da fé de José e de Maria de guardarem o filho. E graças a Deus que José e Maria foram usados por Deus para guardarem a vida do Filho de Deus nessa terra. Eles eram os tutores daquela criança, mas mal sabiam eles que esta criança viria a salvar todo mundo. A partir de Jesus, toda a história mudou. A história antiga e a história moderna foi transformada. Hoje falamos das datas antes de Jesus e depois de Jesus, porque o que Jesus fez, o que Jesus faz, muda a história de toda pessoa. Então, sempre acredite que sempre a luz de Cristo, o brilho de Deus, vai alumiar mais do que as trevas. As trevas tentaram obscurecer a luz de Cristo, a estrela de Jesus, mas não puderam. Herodes não conseguiu fazer que seu plano maquiavélico, enviado diretamente do coração de Satanás, ele pensava que se tirasse a vida de Jesus, ele poderia continuar matando, roubando e destruindo as almas do povo. Hoje temos a certeza e a convicção de que essa obra redentora que Cristo fez foi maravilhosa, magnífica, mas não foi tão simples, porque muita coisa aconteceu para que Jesus então fizesse que ele, dando sua vida por nós, ressuscitando dos mortos, roubando a chave da morte, tirando as chaves que Satanás tinha e autoridade sobre o homem. Hoje nós somos livres e eu convido você a ser como essa estrela, como nós acabamos de fazer a leitura,
de que guiaram os pastores de Belém até encontrarem a Cristo Jesus. Que ao invés de você ser usado pelo diabo, pelo demônio, para impedir as pessoas de buscar a Deus, você que diz para a pessoa da tua casa, está me ouvindo agora? Você fala na tua casa, essa tua esposa, teu filho, que vai à igreja e você fala, vocês são crentes do diabo. Você que usa dessas palavras, não seja mais usado pelo demônio. Seja alguém como essa estrela aqui, ó, que é o exemplo que estou querendo entregar a vocês nesse dia. Seja como essa estrela, que leva as pessoas até encontrar Jesus. Seja essa pessoa, a estrela em si, ela não tem poder nenhum. Mas essa estrela, o brilho dela, levou aqueles homens a honrarem o nascimento de Jesus. Só se fazia tal honraria para alguém merecedor desta honra. E foram esses reis que foram levar estes presentes com a intenção de exaltarem o Filho de Deus. Faça a sua escolha. Você pode levar as pessoas até Jesus para que elas sejam salvas, libertas, curadas, ou você pode levar as pessoas a viverem cada vez mais em trevas. Por enquanto que Jesus não nasceu no seu coração, as trevas te dominam. Mas se você hoje tomar a decisão de receber Jesus como seu Salvador, único e suficiente, você passa da morte, das trevas, para a vida, para a luz de Cristo. Que você possa ver todos os dias na sua casa a alegria de ter uma família que ama, que conhece e que tem Jesus presente na sua casa. Receba Jesus na sua casa, receba Jesus na sua vida, que a graça poderosa de Deus esteja sobre você. Feliz Natal, que Jesus possa, mais uma vez, nascer no seu coração com amor, com bondade, com alegria, com paz, com longanimidade, com bondade, com fidelidade, com todos os atributos do dom que o Senhor nos dá através do seu bom Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que essa palavra ajude você a sair das trevas, a se encontrar com Jesus novamente, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sem Ele, ninguém chega ao céu. Sem Cristo, ninguém pode fazer nada. Vá até Ele enquanto há tempo, tá certo? Falei bastante, né, gente? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos agora acompanhar um momento especial. Vamos acompanhar o chamado que nós temos aqui, que é o Examinando as Escrituras. Vamos examinar as Escrituras, uma mensagem de fé que aqui tivemos neste ano especial. E eu já volto aqui fazendo a oração da fé e você já deixe preparado seu copo com água para que possamos orar juntos em nome de Jesus. Tem muita gente que está parada demais, tem muita gente inerte, que não está se movimentando, que está aceitando a situação como ela está, que não está procurando conhecer a Deus, conhecer a sua vontade. E isso pode ser muito prejudicial para a sua vida espiritual, para a sua comunhão com Deus. A Bíblia fala no livro do profeta Ageu, que contemporâneo de Zacarias, contemporâneo de Esdras, contemporâneo de Neemias, no período que ele trouxe suas profecias, ele veio trazer uma palavra acerca de um povo que havia tido libertação, mas não reconheceram que precisavam buscar mais ao Senhor. E às vezes é o que tem acontecido com você. Não vemos muitas vezes aquela vontade, aquele ânimo no coração de alguns de buscar a Deus. Há uma libertação, o povo estava exilado, eles foram levados em cativeiro, escravizados na Babilônia. A Babilônia tomou conta de todo Israel. Israel estava envergonhada, estava destruída. E a Bíblia fala que quando eles voltaram desse exílio, que eles estavam voltando, tendo a liberdade de voltar para a sua terra, eles encontraram tudo destruído. A Bíblia chega a dizer que o Neemias, ele foi o agente de reconstrução das muralhas, dos muros que cercavam Jerusalém. Ele, inclusive, juntamente com alguns daqueles que também creram, depois todo o povo se uniu a trabalhar para fecharem estes muros. Foram 52 dias de trabalho árduo, dia e noite e dia, mulheres, crianças, homens, todos trabalhando
para a reconstrução dos muros, para impedirem que inimigos, mais uma vez, acessassem Israel e levassem novamente o povo em prisão. E está vendo este povo, primeira, segunda, terceira leva dos judeus voltando para a sua terra, voltando para suas casas. E eles então voltam a construir sua vida, eles voltam a restabelecer suas casas, eles vão reconstruindo os vilarejos, os bairros, vão formando toda a cidade novamente. Só que a um dado momento que eles voltam para a sua terra, eles esquecem que deveriam voltar a reconstruir o templo, eles deveriam voltar para a casa de Deus. Eles deveriam voltar às orações, aos louvores, só que eles não se importaram com essa tamanha necessidade. Então, o Ageu, ele é usado pelo Senhor a trazer um recado muito importante, que, como disse mais cedo, que seria importante tanto para aqueles dias de sua profecia como para nós. Porque nós não podemos nos esquecer do Senhor, nós não podemos nos afastar de Deus, nós não podemos fracassar, nós precisamos ampliar, nós precisamos trabalhar para que a obra de Deus, para que o reino de Deus continue se expandindo. Agora, vamos abrir o texto, o capítulo 1 de Ageu, conhecido como um dos profetas menores, dependendo do tamanho das páginas da sua Bíblia, em uma ou duas páginas você vai ter aqui as profecias de Ageu. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, como um governador, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que o Senhor Deus fala ao coração de Ageu? Olha, este povo, eles não compreenderam que é tempo de buscar a Deus. No seu coração, você pode talvez até ter uma consciência de que está tudo bem. Porque assim, imagine só, quantas pessoas já passaram por acidentes, quantas pessoas já passaram por quase morte, né? Doenças. Alguns que me assistem, tristemente, perderam pessoas nos dias do Covid, tristemente. Mas muitos venceram o Covid, que quase chegaram à beira da morte. Pessoas que foram escravos dessa doença, viram que mais um pouco, como diz o pessoal, mais um pouco, ia ter que abotoar um paletó de madeira. Só que a tristeza maior é, você teve essa libertação, você foi curado, você foi liberto, Deus tirou o teu cativeiro, Deus tirou você daquele exílio de doença, Deus livrou você no acidente, Deus tirou você daquela carga tão maldosa que o mundo empregou sobre você, que o diabo queria roubar a tua alma. Mas o Senhor lutou por você. E você hoje está como este povo dizendo, não é tempo de ir para a igreja, não é tempo de orar, não é tempo de buscar a Deus. E essas palavras podem parecer duras, mas talvez não são tão duras quanto o dia do juízo para você, que não reconheceu que foi Deus que libertou você. Foi Deus que tirou você das mãos da morte. Agora, a pergunta é, será que não é tempo de você abrir o seu coração e voltar a buscar a Deus? Quantas são as pessoas que têm argumentos dizendo, não, eu acho que eu já sou uma pessoa que aprendi muito da palavra e eu sou a igreja, eu não preciso de igreja para congregar, eu não preciso de ir para a igreja para abrir um louvor e cantar ao Senhor. Não, eu preciso somente de mim mesmo. Desculpa falar para você, o seu orgulho vai te derrubar. O orgulho que você está enchendo o seu coração vai derrubar você, vai quebrar o seu trabalho.
Você acha que está muito bem. Hoje há uma onda muito grande que as pessoas, elas dizem, eu sou um desigrejado. Diga-se de passagem, algumas pessoas, elas têm essas convicções e falas por conta das coisas que viram, das coisas que viveram. Pessoas falsas, enganadoras, mentirosas, trapaceiras. Pessoas que usaram da obra de Deus para trapacear. E algumas pessoas desanimaram do sistema religioso. E diga-se de passagem, o sistema religioso nenhum presta. Por isso que eu digo para você que a religião, nós não temos que ser religiosos, nós temos que aprender a palavra de Deus. Aprendemos em Hebreus que nós não podemos deixar a congregação, não podemos deixar a casa de Deus. Só que muitas pessoas já não acham relevância ir para a igreja, não acham relevante estar crescendo na graça de Deus. E diga para você mesmo, olhe para você como se você pudesse olhar para um espelho. Você sabe muito bem que você precisa aprender, que você precisa buscar a Deus, mas seu coração duro, seu coração obstinado não tem deixado você. Você tem olhado para essas coisas, você tem olhado para essas maldades do mundo e você não está buscando a Deus. E isso é um grande problema para você, porque as suas convicções são tão fortes acerca daquilo que você pensa, seus ideais, que você não dá oportunidade para Deus te fazer crescer. Você não dá oportunidade para o Senhor. Você já não tem mais aquele prazer de sair da sua casa, como o Davi disse um dia, eu me alegro em poder ir à casa do Senhor. Eu me alegro quando me disseram, vamos à casa de Deus. Este povo que lembrava de Davi, este povo que lembrava de Abraão, de Moisés, este povo que lembrou de tantos outros profetas, Daniel, Jeremias, esse povo que lembrava destes homens que falaram acerca do Senhor, que falaram por boca de Deus, estão agora inertes, estão parados, vendo que a casa deles está segura, vendo que a cidade está bem cercada, bem protegida dos inimigos. Eles esqueceram que precisam de buscar a Deus. E quantas são as pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas. Hoje, por exemplo, eu tenho essa convicção, há muitas pessoas que acompanham essa programação dentro de presídios, pessoas que acompanham essa programação nos hospitais, que estão há dias nos hospitais e todo dia está aqui esperando que uma oração que o pastor faça, levante você para você voltar para sua casa e em nome de Jesus, creia que você vai sair dessa situação. Só que não se esqueça, quando este povo voltou, sendo liberto, eles não buscaram a Deus. Deus não foi prioridade para este povo. O que significa ter compromisso e prioridade com Deus? Antes de qualquer coisa, antes de você conquistar qualquer coisa pessoal, você precisa buscar a Deus. Você precisa fazer menção do nome do Senhor. Mas tristemente, nós vemos um povo que pouco se importa com aquilo que Deus fez. E essas pessoas são aquelas típicas pessoas que quando acontece alguma coisa contrária, elas são as primeiras a reclamar com Deus. A primeira a reclamar com Deus. Ah, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Olha só o meu filho que aconteceu com ele. Olha a minha filha que aconteceu. Por que Deus deixou isso acontecer? Eu estava anunciando a palavra ontem na igreja, no domingo, e falava para as pessoas, qual que é o período de mais orações que você faz? Qual que é o período que você mais busca a Deus? E a grande maioria respondeu, olha, o período que a gente mais busca a Deus é o tempo difícil, tempo de aperto, tempo de doenças, tempo de enfermidades que você sara de uma coisa e fica doente de outra. Veja que muitos de nós só decidimos buscar a Deus quando a coisa se aperta, quando o caldo engrossa. E infelizmente, muitos, como está escrito aqui, dizem, no seu coração, na sua alma, não é tempo de buscar a Deus. Não é tempo de você priorizar o reino. Agora, se você aprender a priorizar o reino de Deus, como está escrito lá em Mateus 6, versículo 33, buscai
primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você quer ver Deus trabalhando em seu favor, bênçãos chegando até você, você quer ver a Deus trabalhando em sua vida, você tem que priorizá-lo. Você prioriza a rede social, você prioriza os seus descansos, você prioriza os seus bel prazeres, mas você não prioriza o reino. Você não olha para as coisas de Deus. Por isso que o Senhor manda essa palavra hoje para nós. Não é tempo de você buscar a Deus? Você está dizendo que não é tempo de você se consagrar? E outra coisa, tem pessoas que a coisa está cada vez pior e você não está buscando. Você está vendo que a igreja, o povo de Deus está cada vez sucumbindo, cada vez desanimando mais. E você, ao invés de estar orando, você está desistindo, você está desanimado. Olha o texto seguinte, o versículo de número 3. Então, depois que Deus vê o que está acontecendo com o povo, depois desse fato que ele percebeu, notou que o povo está com o coração totalmente contra, ele dá uma palavra para o Ageu entregar para o povo. Diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Quer dizer, vocês estão buscando a Deus, vocês estão construindo suas casas, as casas de vocês estão estocadas, vocês têm alimentos, vocês estão plantando, semeando na terra, estão colhendo, vocês estão prosperando, as coisas estão melhorando para vocês. Acabou o exílio, agora é um tempo de liberdade. Eu sempre digo, nunca confunda liberdade com libertinagem. Tem gente que acha que a liberdade que ela tem, ela pode fazer o que quer, e não é bem assim. O povo está escutando assim: olha, vocês estão com as casas cheias, vocês estão abastecidos de toda a providência, e esta casa que vocês estão, vocês vão deixá-la abandonada? Vocês deixarão ela vazia? Em outras palavras, vocês cuidam do que é de vocês, mas e a casa de Deus? Vai ficar abandonada? Vocês não estão pensando que seja necessário reconstruir, refazer a obra de Deus, fazer aquele trabalho do templo? Porque o templo seria muito difícil de reconstruir, mas era necessário. Eles deveriam se importar com isso. E outra coisa, olhando pelo outro lado, quando exige um compromisso seu, presta atenção que isso é bem sério, exige um compromisso seu de você ser fiel em dízimos e ofertas para manter este templo, para sustentar este templo, você muitas vezes retrocede, você desanima, porque existe um empenho seu que você tem que gastar o que você tem, né? Alguns pensam assim, que é gastar o que você tem para fazer algo que para você não tem valor. Por isso que é tão difícil você ser fiel. Por isso que é tão difícil você tirar algo seu para entregar ao reino de Deus, porque você acha difícil, você reconhece na sua cabeça que não é tempo de fazer isso. Ah, que outros façam. Ah, se o outro não for, eu não vou. Já ouviu a expressão, desculpe as donas Marias, né? A Maria vai com as outras? Tem gente que só faz se o outro fizer. Tem gente que só ajuda se o outro ajudar. É um coração que realmente só faz para os outros ver. Agora, quem faz a Deus, irmãos, quem faz de coração mesmo, está sempre trabalhando para o reino. Por isso que ele fala, vocês estão vendo que vocês estão abastecidos em tudo, mas vocês não estão separando porções dos bens que Deus tem dado para você reconstruir o templo, para você voltar para a casa de Deus. Você acha pesado fazer algo para Deus. Aí diz, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção nesse texto. Aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Quando usamos a linguagem do coração, nós entendemos que é o sentimento, é você parar, prestar atenção, dar tempo, dar valia a isso. Aplicar o coração no caminho é você perceber o caminho que você está trilhando hoje. Preste atenção, faça isso agora, nesse momento. Se você aplicar o seu coração, seu pensamento na sua vida espiritual, a vida que você está vivendo hoje, espiritualmente falando, olhando para ela, você
se fosse o último dia da tua vida, você alcançaria a salvação? Pastor, eu posso garantir minha salvação. Não, você não pode. Não pode, e nenhum ser humano pode garantir a salvação por si próprio. Por isso que o Paulo disse aos Efésios, lá no capítulo 5, ele fala: a salvação vem pela graça. A salvação não são feitas por obras. Você pode ser uma boa pessoa, uma pessoa que não deve para ninguém, uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que até ajuda outras pessoas. Ou como diz, né? Pastor, eu não faço mal para uma formiga, eu não tenho coragem de fazer mal para ninguém. Diga no seu coração: as obras da minha vida não me garantem salvação. A salvação vem por meio da graça. Pela graça sois salvos. A pergunta é: você está aplicando o seu coração no seu caminho? Porque se você acha que está tudo bem, quando você fizer uma pequena análise da sua vida, você vai ter uma percepção muito notória de que você, infelizmente, não está andando no caminho que deveria. Você deixou de buscar a Deus, você coloca tudo à frente das coisas de Deus. É como diz o ditado, né? Ao invés de o boi puxar as carroças, é a carroça que está puxando os bois. Está colocando as carroças na frente dos bois. Você diz: eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para oração. E outra coisa, quando você decide buscar a Deus, você se torna um crítico. Você critica a pregação, você critica a Bíblia, você fala que a Bíblia tem contradição, quem escreveu a Bíblia foi o homem, não tem nada de Deus nisso. É incrível que você lê de Gênesis a Apocalipse, você vê textos que eles fecham exatamente suas profecias, seu entendimento, as variações de tempo que fazem que várias pessoas descreveram a Bíblia e como pode eles conversarem um com o outro, mesmo não sendo contemporâneos um do outro, como podem falar das mesmas coisas exatamente como Deus falou ao coração deles. Isso chama-se palavra de Deus. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo, mas quem descreveu palavra por palavra que está aqui na santa palavra de Deus foi o próprio Deus. E você fica nessa, achando que está tudo bem. Você acha que não é tempo de buscar a Deus. E você, quando decide fazer alguma coisa, na mesma hora, o teu coração duro já começa a premeditar as coisas. Você começa já a imaginar as coisas. Por isso, aplique teu coração no caminho que você está. A vida que você está vivendo, os pecados que você está vivendo, sabendo você que essa prática é uma prática que desonra a palavra de Deus, desonra o próprio Deus. E se você continuar neste caminho dos seus belos prazeres, de facilitar somente as coisas para o seu eu, você esquece da tua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Você está esquecendo daquilo que Deus mandou você fazer. Não, pastor, eu tenho o meu jeito de viver, eu conduzo as coisas do meu jeito. Olha o que diz o texto, versículo 6. Há consequências por isso, viu? Essa falta de você dar atenção à palavra de Deus traz consequência. Olha as consequências que eles estavam vivendo. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Então esse povo estava buscando os seus benefícios próprios, mas eles não estavam vivendo bem. Você pode lutar muito, muito pelo que você quer. Você pode ser uma pessoa muito trabalhadora, muito dedicada. Aquela pessoa que acorda sempre bem cedo, dorme sempre bem tarde, sempre lutando, trabalhando. Mas se você não fizer algo primordial, como diz a Bíblia, como primícia para Deus, tudo que você ganha é perca. Você ganha, você trabalha, você sempre está se dedicando, mas está escrito aqui, ó, você faz muito, mas recolhe muito pouco. Você se veste de uma roupa todo mês nova, mas nunca está feliz com aquela roupa. Você compra um carro novo e não está feliz. Você compra a casa nova e não está feliz. Você come de tudo que é do bom e do melhor e continua infeliz. Por isso que o texto termina dizendo, você até recebe um salário, mas é como se fosse num saco furado. Você recebe numa mão e sai pela outra.
nada prospera na tua mão. Por quê? Porque está faltando a bênção de Deus. A Bíblia fala que a bênção de Deus, ela enriquece e não traz dores consigo. Então, fato é que quando o povo não busca a Deus, trabalham e não crescem, não melhoram. Agora, quando a pessoa é fiel a Deus, quando ela coloca um compromisso de servir a Deus com tudo que ela tem, com tudo que ela viver para Deus, aí a coisa muda. Aí a mensagem direta do que o que aquele povo tinha que fazer e o que nós temos que fazer hoje. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Segunda vez que eles escutam isso. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um vos corre para a sua própria casa. Então o Senhor fala: a partir de hoje, comece a subir um monte, comece a orar, comece a ir para a igreja, comece a jejuar, comece a meditar na palavra dia e noite, como disse o Senhor Deus a Josué: medita na palavra dia e noite, para você ter prudência para conduzir sua vida. Tenha um compromisso com Deus, tenha um propósito com Deus, porque quando você fizer isso, quando você subir ao monte, você vai reedificar, você vai começar a entender o que Deus quer da sua vida. Graças a Deus, meus amigos, que bênção, que palavra especial para o nosso coração. Eu convido você agora, junto comigo, eu estou com a minha caneca aqui com água, eu quero orar com você e por você. Vamos fazer uma oração de agradecimento pelo envio do Pai, enviando o seu Filho Jesus para nos salvar, e também oraremos aquela oração forte, oração da fé, para a cura, para a libertação. Vamos orar agora? Então pegue seu copo com água e entremos em oração. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu venho em tua presença nesta hora, agradecer o envio do seu Filho Jesus para nos trazer salvação. Como poderíamos nós, ó Pai, alcançar tal feito se não fosse por meio de seu Filho? Nenhum homem tem direito de alcançar salvação se não for por meio de Cristo. Por isso nós te rendemos graça pelo amor tido para conosco. Mesmo quando nós estávamos mortos em nossos pecados, o Senhor nos amou enviando Jesus. E por isso eu te louvo e te bendigo, porque hoje muitas pessoas se rendem aos seus pés, porque Cristo Jesus nasceu nos trazendo vida, e vida com abundância. E eu oro para confirmar a tua palavra que está descrita em Isaías, que pelas pisaduras de seu Filho Jesus, nós somos sarados. Onde houver uma doença, onde houver uma enfermidade, uma tristeza, uma angústia, que no nome de Jesus, toda doença caia por terra, toda enfermidade caia por terra, e que o Senhor derrame uma unção sobre estas águas, para libertar, para curar os enfermos. E eu clamo isso em nome de Jesus, e se você crê, diga: eu creio, e beba desta água em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo, que Deus dê graça para você poder testemunhar para nós o que Deus fez por você. Nosso WhatsApp é 46 30 25 53 52. 46 30 25 53 52. Conte para nós o seu testemunho especial em nome de Jesus. Não se esqueça que às 7h30 da noite nós vamos ter um momento especial de oração. Vamos estar clamando a Deus mais uma vez neste momento cheio da presença do Senhor. Rua Silveira Martins, número 44, e também te espero amanhã, sexta-feira, na igreja. Você pode participar de cultos 9, 14 e às 19h30 também conosco aqui. Vamos terminar o ano na presença de Deus, tá certo? Meus amigos, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você, um forte abraço. Permitindo Deus, eu volto aqui amanhã novamente e falo da palavra de Deus para você e para sua família, tá certo? Forte abraço, tchau!